Oi, bem-vindos de volta à sua dose semanal de paranoia justificada. Esse é o Na Minha Cabeça Faz Sentido, o monocast que prova que a sua intuição, aquela pequena voz na sua nuca, raramente está errada. E hoje eu vou receber um cara que conhece o peso de estar na frente e atrás das câmeras. Ele construiu história na TV, com papéis e produções na Record, na Globo, e conquistou a internet com vários medleys que viraram febre em todo o país. Cantor, compositor e ator. Ele passou anos trabalhando com imagem e narrativa, mas aqui no Monocast ele deixou o roteiro de lado. E se você sempre achou que tem algo a mais por trás de tudo aquilo que te contam, você veio no lugar certo. Com vocês, Renan Pitanga. Esse gato maravilhoso! Prazer com você viu? hoje. Obrigada por você ter aceitado o convite, essa correria de final de ano. Sei lá quando as pessoas estão vendo esse monocast, mas consegui trazer esse maravilhoso. E eu já vou começar com aquela pergunta que eu sei que todo mundo faria na mesma hora. Tá solteira? Já faz 3 anos que eu tô solteiro. Sério? Eu acho que é o período assim de recorde na minha vida solteiro. Eu gosto de namorar. Tu gosta de namorar? Gosto. Tá, e já desenrola um pouco isso pra mim, me conta um pouco sobre isso. Eu gosto de namorar, mas eu acho que a partir do momento que eu mais namoro, eu vou ficando mais seletivo, mais chato. E aí, quanto mais eu namoro, mais eu vou percebendo o que eu não quero no relacionamento. E aí o próximo já é mais difícil acontecer um próximo. E agora, da última vez que eu terminei, eu não consegui ainda achar ninguém que eu falasse assim, cara, eu acho que agora vai. Mas... E também não tô me colocando pressão pra achar, entendeu? Então, esse que era... Eu acho que é por isso que eu deixei o tempo fluir. Rolar. Porque antes, nesses 2 últimos relacionamentos, eu acho que eu fui emendando um no outro por falta de alguma coisa. E agora não tem mais essa falta, porque eu acho que eu já descobri que não é a questão, entendeu? A questão não é eu não tenho que atirar na falta, eu tenho que me preencher sozinho, e se acontecer, vai acontecer naturalmente, porque teve que acontecer. E tem que ser, eu acho que tem que ser compatível comigo, entendeu? Se não for compatível, eu não tô mais querendo. Se for pra ficar sozinho, eu fico sozinho sem problema nenhum. Eu gosto quando você fala disso, de se preencher na falta, porque você acabou de tocar numa ferida muito forte. Mas eu acho que não é só a sua ferida, acho que é de muita gente. A vida inteira eu nunca consegui ficar solteira. Você me fala assim, nossa, um partidão, não tem como. Você é assim? Eu não consigo ficar solteira. Eu gosto de relacionamento. Eu acho que o maior tempo assim, que eu fiquei solteira na minha vida foi 1 ano. Mas você gosta de relacionamento? Ó, já vou começar a terapia. Você gosta de relacionamento? Inverteu o meu podcast aqui. De não estar sozinha? Olha, eu gosto de relacionamento. Tá. Eu gosto de estar sozinha. Aí é que tá o grande Entendi. ponto. Eu gosto de estar sozinha, mas também gosto de estar dentro de um relacionamento. Eu acredito que eu evoluo muito e fico com a minha cabeça muito tranquila quando eu tô dentro de um relacionamento. Parece que eu fico focada em não precisar fazer qualquer outra coisa, entendeu? Não sei, eu não sei, mas não é sobre mim. Não é sobre mim. Mas voltando a mim, eu também achava isso. Me conta, então. Eu achava exatamente isso, que quando eu tava sozinho, quando eu tava com alguém, eu tinha... eu não precisava, sabe, eu não precisava sair pra encontrar gente, eu não precisava gastar energia pra encontrar, que já tava ali. Mas isso aí é pra mim, hoje eu vejo que é um apoio, entendeu? Eu vejo que é muito mais um apoio do que realmente estar ali presente, querendo, sem precisar buscar por algo, entendeu? Hoje em dia, pra mim, o relacionamento tem que ser compartilhar momentos gostosos, tem que ser algo muito sinestésico entre as 2 pessoas, porque também se não for... Se tiver uma coisa, a pessoa pode ser incrível, mas se não for compatível com você em qualquer sentido que seja uma coisa inegociável, pra mim não funciona mais. O que você sente que faltou, assim, nesses relacionamentos que você Esse último teve? foi até mais tranquilo. O primeiro relacionamento, eu não tive tanta... Porra, mas foi de 6 anos também, teve muita troca. Só que, como eu era muito novo também, eu tinha 19 anos, eu entrei muito bem, sem saber muito bem o que eu queria.
E tudo bem, eu era novo, e depois a gente vai se descobrindo no meio do relacionamento, vai se entendendo, vai amadurecendo. E valeu, super valeu. Aprendi muito nesse relacionamento específico, até artisticamente, que a gente vai falar sobre isso. Ele me ensinou a editar, me ensinou a editar vídeo, editar áudio. Então eu saí aprendendo, além de coisas da vida, assim, de relacionamento intrapessoal, eu saí aprendendo coisas profissionais também. Foi muito positivo pra mim. Só que no segundo relacionamento, eu acho que eu demorei muito no primeiro, porque eu fiquei... É difícil, eu não sei se você passou por isso, eu acho que é muito difícil você terminar o primeiro relacionamento. Você nunca passou pela experiência do término. Pra mim foi uma coisa assim, absurda. Eu sofri muito. Tu que terminou? Eu terminei todos os relacionamentos. Então, aí já é diferente. Eu nunca terminei relacionamento. Sempre terminaram com você? Eu não sei o que é pior. Eu acho que é muito mais difícil terminar. Eu também acho. Eu acho que você é muito mais corajoso. Você acha muito mais difícil sem ter vivido isso? Claro. Porque eu não tinha coragem. Eu queria, mas eu não tinha coragem. E aí você fez uma merda pra pessoa chegar e terminar. Não especificamente. Eu fui traída, mas esse não é o caso. Mas... Quem tá aqui no sofá sou eu. Então, não é o caso. Mas a questão é que, sempre que eu vejo relacionamentos, eu acho que tem muita coragem. Tem que estar muito certo de quem você é. Exatamente. Pra chegar e gritar, eu não quero mais isso por isso, aquilo, outro. Entendeu? Eu acho que até você terminar, você vai passando por um momento no relacionamento que você já entendeu, ou você tá entendendo, e você fala, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Mas eu sempre fui o tipo de pessoa que quando eu entendo que eu não quero mais, eu não consigo mais ficar mais um dia com a pessoa. Entendi. Eu já falo, eu preciso conversar, a gente precisa resolver isso. Então tu se entrega eu sou muito mesmo. direto. Tu se entrega também. No relacionamento? Porque se você chega nesse ponto de que... eu tenho certeza de que eu não quero, é porque durante todo esse processo do relacionamento, tu esteve sempre... Eu sempre sou muito fiel comigo. Tá. Aos meus interesses. Essa coisa de se entregar, você já imagina uma pessoa que é muito intensa, que fica, ai meu Deus, e aí sofre, e aí não sei o quê, e aí se joga de cabeça, aí faz uma merda. Eu acho que eu sou muito, no relacionamento, e acho que em qualquer coisa da minha vida, eu sou muito racional antes de tomar um passo que de repente pode me prejudicar ou me beneficiar de alguma forma, entendeu? Eu penso, antes de qualquer coisa eu penso, paro, boto minha cabeça no lugar, vejo o que eu quero, aí quando eu sei o que eu quero, eu vou lá e faço. Não sou esse tipo de pessoa que se entrega sem a menor consequência das coisas, entendeu? Eu não sou esse tipo de pessoa. Então, todas as vezes que eu terminei, eu pensei muito, e aí quando eu vou pra conversar, é muito difícil da pessoa conseguir me dobrar, entendeu? Todos eles tentaram fazer alguma coisa, mas sempre quando eu decidi... Simula, faz de conta que eu sou a pessoa e você vai terminar. Como é que eu vou estar triste, eu não vou estar assim também. Não é tão pragmático porra, assim. amor. Dependendo da situação, de repente a gente vai estar falando de um assunto específico que esse assunto desencadeou pra puxar o término, entendeu? Entendi. Vou dar o exemplo do meu último relacionamento, foi distância. Ele morava em São Paulo, eu moro no Rio, e aí, depois de muita conversa e depois de muita tentativa, eu tentei morar em São Paulo junto, não consegui. Tentei. É porque o meu objetivo inicial não era namorar à distância, era da gente juntar em algum momento, ou ele vir para São Paulo ou eu ir para o Rio. Isso não aconteceu. A gente teve uma conversa, de repente, da gente conseguir morar junto em São Paulo. A gente chegou a tentar procurar apartamento, isso também não rolou. E aí, depois disso, não é que ele foi me enrolando, só que as coisas... Ele estava também com questões profissionais do lado dele. As coisas foram sendo empurradas para a barriga, e quando eu me sinto no momento da minha vida que eu estou empurrando as coisas para a barriga, aí vem ansiedade, aí vem questões que muita gente deixa de lado, eu gosto de resolver. Vamos resolver. Aí cheguei e falei assim, cara, a gente precisa conversar. E aí eu fui para São Paulo, a gente conversou, e aí, inclusive, isso foi péssimo, mas não foi ideia minha. Eu fui para vê-lo por conta do aniversário dele. Eu não queria resolver isso no aniversário dele, só que como a viagem já estava marcada pra gente passar o aniversário dele junto, eu fui e ele quis resolver isso no dia do aniversário. Eu falei assim, não, vamos deixar pra resolver no último dia dessa viagem, porque eu ia ficar uns 5 dias na casa dele. Ele, não, quero resolver agora. Ele também era super ansioso, quero resolver agora.
e era o dia do aniversário. E aí eu falei assim, olha, é isso. Tem como você suprir essas necessidades que eu tô querendo agora? Porque pra mim isso é inegociável. Se a gente tiver como, de repente, de alguma forma juntar, ficar mais próximo, porque também a gente tava muito distante, só eu ia, porque ele não tinha condição. E aí ele falou assim, realmente eu tô num momento da minha vida que eu tô bem atribulado, não vou conseguir suprir o que você quer, mas eu queria muito continuar com você. Eu falei assim, eu também queria, mas eu vou me respeitar agora e pra mim não dá mais. De repente, mais pra frente, a vida reintroduz a gente, mas nesse momento não dá mais pra mim. Eu preciso me respeitar. E é legal que a gente entrou sem querer num tema de relacionamento e você falou que tem coisas que pra você dentro de um relacionamento é inegociável, né? E eu acho que o fundamental e as conversas que não acontecem dentro de um relacionamento, principalmente quando se inicia, são esses inegociáveis. Exatamente. Né? Porque a gente começa um relacionamento muito aquela paixão, aquele calor, no momento, tá tudo acontece, tudo é lindo, né? Tá tudo perfeito, e de repente chega naquele momento crucial em que a gente fala, pá, não era bem isso. Eu sou muito observador. Quanto mais eu vou envelhecendo, mais observador eu vou ficando, porque eu já vou entendendo o longo prazo. Então, as experiências que eu vou passando, que eu já percebo, porra, tem um padrão acontecendo aqui. Isso aí, de repente, pode acontecer isso. Aí eu já paro, já converso. Antigamente, eu deixava mais um pouquinho, dava corda para ver se ia acontecer ou não. Hoje em dia, eu já paro, não espero mais o tempo. Eu acho que tempo é uma coisa super preciosa na minha vida, acho que na vida de qualquer pessoa. Então, assim, hoje, eu não espero o copo encher para chegar a conversar. Eu já percebo um padrão. Eu também não sou chato que conversa sobre qualquer coisa chata, entendeu? Eu espero ver se tem algum padrão para aquele copo encher. Se eu percebo um padrão, eu falo assim, preciso conversar. Tanto da parte dele, quanto da parte se ele realmente estiver, sei lá, implicando com algo que eu faça. Eu sei que eu não vou deixar de fazer, e a pessoa tá implicando. Eu falo, vou ter que me impor. Tem gente que tem essa dificuldade, né? Tem muita dificuldade de fazer isso. Eu acho, assim, primordial no relacionamento a comunicação. Não tem que ficar dando murro em ponta de faca se você perceber que a comunicação do casal não rola. Eu acho que é sensacional o fato de você conseguir conversar com seu parceiro, com a sua parceira. Tu acha que no relacionamento um sempre gosta mais do que o outro? Eu sempre senti que eu gostava menos. De repente foi também por conta disso, não sei, tô falando aqui, é por conta disso que eu tenho essa facilidade de administrar mais a relação. Eu acho que quando você é mais apaixonado, você perde um pouco a mão, entendeu? Você não tem muito mais esse controle. A pessoa acha que consegue te manipular mais quando você é apaixonado. Porque você faz coisas e bota a culpa na paixão, entendeu? Eu sempre tive a minha cabeça no lugar nesse sentido, mas também nunca cheguei a, por conta disso, usar a outra pessoa a meu favor, entendeu? Sempre foi muito coerente, muito fiel ao que eu acredito e que eu acho que a pessoa também acredita, e nunca deixei de fazer o que eu acho certo, entendeu? Tu já usou da atuação em algum dos seus relacionamentos e a pessoa nem percebeu? Não, porque também eles são muito bons também. Eram muito bons nisso. Eram ótimos. Então, assim, não tinha como eu usar isso. Os seus relacionamentos aconteciam com... Você se relacionava com pessoas que estavam dentro do teu meio artístico, geralmente... Não chegaram a ser atores, mas eram DJs. Então, pra mim, também tá inserido no meio artístico. Da música, né? Então, não tem como separar. Mas, assim, não tinha esse perfil artístico, sabe? Essa coisa da arte, do drama, não tinha muito isso, não. Mas na hora de uma conversa, eu acho que até eles dramatizavam mais, porque eu também sou muito prático. Por mais que eu seja artista, é muito louco, porque na parte da relação, eu sou muito prático. Não sei também se foi pelo fato de eu achar que eu gostava menos do que eles, entendeu? Não é que eu não amei, não, tá? Eu amei. Só que é diferente quando você começa um relacionamento apaixonado. Vou falar um negócio agora. Você não começava apaixonado. Então, vou falar um negócio agora que quando eu falo isso pra qualquer pessoa, qualquer amigo, amiga, as pessoas ficam chocadas. Eu acho que eu nunca me apaixonei. Me apaixonei, eu acho que uma vez na minha vida, na adolescência, no colégio.
E depois disso, eu nunca mais senti a mesma coisa que eu senti daquela forma. E o que que era aquilo? Qual era o sentimento? Exatamente isso que você está falando. Fazer coisas intensas sem pensar, porque você está ali abebedado daquilo. Então, assim, não acho que seja saudável e eu não sei se eu vou conseguir chegar nesse lugar de novo. Não sei se pelo tempo, pelo amadurecimento, não sei se é o fato também de eu mudar a minha forma de me apaixonar pelas coisas, entendeu? De repente não é pelo fato de eu já ter me apaixonado dessa forma, que é a única forma que eu tenho de me apaixonar, entendeu? Deu um nó. Adorei, vai. Explica, se aprofunda, adorei isso. Na minha cabeça faz sentido pro Renan, assim. Aprofunda, Cara, vai, eu explica acho pra gente. que a gente tá acostumado a se apaixonar de uma forma porque a gente já se apaixonou daquela forma. Tá. Só que a gente muda, a gente envelhece, a gente passa por experiências que enriquecem a nossa experiência de vida e, consequentemente, a gente muda. A gente para de pensar da forma que a gente pensava antes, concorda? Sim. Então, com esse tempo, eu fiquei aí num gap de 6 anos com a primeira pessoa que eu namorei. E amadureci muito nesse tempo. Então, durante esses 6 anos, o meu segundo relacionamento ele já foi completamente diferente. Até porque o primeiro relacionamento, voltando agora no assunto artístico, eu comecei o relacionamento em 2011. O mundo era completamente diferente, ser artista era completamente diferente, e ser artista LGBT era totalmente diferente. Então, a forma que a gente conduziu o relacionamento foi totalmente diferente para a segunda vez que eu me relacionei. Que eu me relacionei pela segunda vez 8 anos depois. O mundo já estava mudando. Mas você assumiu naquela época... No segundo relacionamento. Sim. Só no segundo relacionamento. E acho que com 1 ano de relacionamento que eu fui me assumir. Me assumi publicamente. Nas redes sociais, porque eu já era assumido para amigos, família há muito tempo. Sim. Desde quando eu comecei a me relacionar com 19 anos. Só que isso mudou muito a qualidade do relacionamento. Eu não sei se você já passou por isso, mas quando você se assume, você vive um relacionamento inteiro, é completamente diferente, por mais que você saiba que os seus amigos sabem, a sua bolha sabe, quando você tem a coragem de botar isso no mundo, ainda mais no lugar profissional, a qualidade do relacionamento muda completamente, porque você muda como pessoa. E, consequentemente, qualquer coisa que você vai tocar vai mudar também, entendeu? Então, o segundo relacionamento já teve uma qualidade muito superior, a gente já conseguia ter um relacionamento em público. Primeiro relacionamento, isso era muito difícil de ter. A gente já ficava todo travado, assim, qualquer coisa que a gente fosse fazer, porque eu pensava, cara, isso vai me prejudicar. Isso vai me prejudicar profissionalmente em alguma forma, então eu não posso acostumar a pessoa com uma coisa que eu não vou conseguir manter, não vou conseguir ali nutrir por muito tempo. Então eu já começava acostumando, olha como é a cabeça racional como pensa, eu começava a nutrir uma parada que eu sabia que se a coisa acontecesse, estourasse e eu começasse a receber muitas oportunidades, ele já estaria acostumado com aquele tipo de relacionamento e não ficaria ele cobrando por uma mudança, entendeu? E isso minou completamente nosso relacionamento durante 6 anos. Mas você acha que, de alguma maneira, a questão de você ser gay... LGBT ia me prejudicar naquela época. Não, mas assim, até de assumir papéis, o papel da Malhação era o Matheus. Isso. Né? Um homem hétero. Pronto. Mas ele também era dentro de uma realidade que era da Ribalta, então era uma academia de artes. Já era um hétero meio desconstruído. Entendi. Entendeu? Mas assim, uma coisa é o papel, né? Sim. Mas é uma coisa... Outra é você receber outras oportunidades. Total. E a gente sabe que por mais que a televisão... na sua grande maioria dos artistas, tem muitos artistas que são homossexuais. Sim. Ainda assim, eles se privam de assumir a sua sexualidade. Até hoje isso acontece. Até hoje, então, eu conheço muitos artistas que não assumem de jeito nenhum por medo de perder papéis fundamentais. Papel, credibilidade, porque não é só o que as pessoas veem na TV. O que o público assiste em casa. Perfeito. É o que a gente passa dentro dos bastidores também, o preconceito dentro. A gente sofre dentro. Eu sou cantor, então também já sofri preconceito dentro de reunião com o pessoal de gravadora. Você pode contar? Posso. Na época, eu era muito jovem, muito novinho. Teve essas mudanças de empresário, então quando mudava o empresário eu tinha que fazer reunião com
escritório para ver se a pessoa gostava, se não gostava. A gente encarnava, tô falando essas pessoas que também passaram pelo mesmo que eu imagino que as pessoas também passaram por isso ou continuam passando. Mas a gente encarna um personagem pra gente não ser julgado de uma forma onde a gente possa perder a credibilidade e conseguir um papel, conseguir um contrato, conseguir alguma coisa, entendeu? Porque a minha ideia nunca foi pro público mudar. Nunca foi enganar o público, mas a minha ideia era me introduzir nos bastidores. Se fosse para enganar alguém, enganar os bastidores, esse pessoal que realmente faz o preconceito acontecer, porque eu sei que público sempre existiu. Independente do gênero, da orientação sexual, sempre existiu público para tudo. Mas a questão é se introduzir sem recurso dentro do que realmente importa, que são quem tem influência. E aí, para me introduzir nesse lugar, na minha cabeça eu queria me introduzir, independentemente como, falando que era hétero, que não era, independente. E depois de conseguir essa credibilidade, esse respeito, esse prestígio, ir desconstruindo e mostrando a minha vida de fato, quem realmente eu sou, a vida pessoal, entendeu? Porque também... Olha que interessante. Tu tá me dizendo, basicamente, então, que você cria um personagem dentro da tua realidade, ou seja, da tua vida mesmo, de quem Criava, você deveria ser. isso não existe mais. Depois que eu me assumi publicamente, isso não existe mais. Não tem como voltar mais atrás, porque quando eu decidi fazer isso, eu falei assim, agora, daqui pra frente, não existe mais máscara. Tá. Nem nos bastidores. É porque no cotidiano público, nas coisas que eu postava e tudo mais, eu nunca deixei claro nada. Não falava que era hétero, ao mesmo tempo também não falava que era gay, não falava absolutamente nada. Eu deixava as pessoas conduzirem da forma que elas quisessem. Sei. Então, não sentia essa culpa. Eu sentia só a necessidade de repente, falar sobre um assunto interessante, que ia ajudar muita gente, e que eu não podia falar enquanto não recebesse esse prestígio, esse reconhecimento para conseguir poder para bater de frente, entendeu? Enquanto isso não acontecesse, eu falei assim, cara, eu não vou perder, de repente... pontos, oportunidades, porque já é difícil naturalmente, independente da orientação sexual, independente da escolha que você fizer na sua vida, já é difícil ser artista, ponto. Agora, na área que eu escolhi, ela vai adicionando assim, dificuldades, porque eu sei que eu sou privilegiado, eu sou um homem branco, padrão, eu sei que eu sou privilegiado num lugar muito específico, mas o fato de você tentar ser cantor, artista no meio pop, que não existe, isso aqui no Brasil não existe, o masculino cantando o pop. Então, o meio pop e ser homem cantando pop é muito difícil, que a gente não tem público consumidor para isso, que não existe uma referência no mercado que preenche esse espaço. Você conhece? Não. Não tem. Quando você estava falando, eu comecei a pensar em algum... No mainstream, eu tô falando do mainstream. Não. Porque na cena alternativa tem vários tentando ali, batendo, de repente conseguindo um público pequeno, conseguindo fazer um show na sua cidade, de repente num festival que abre espaço para um nicho LGBT, a pessoa vai lá e consegue, mas eu tô falando desse prestígio do mainstream. Não tem essa referência masculina no pop hoje. A gente tem no máximo um Pedro Sampaio, inclusive eu gosto muito do trabalho dele, só que ele se vendeu quando começou a carreira como DJ. Então já entra num lugar diferente. Eu acho que a equipe dele foi querendo mudar essa estética do trabalho dele, a forma que o público enxergava ele, e foi se introduzindo para o canto, como cantor. E aí hoje em dia você não sabe se ele é DJ, se ele é cantor. Eu fui num show dele, inclusive há pouco tempo atrás. Ele ainda coloca o CDJ no palco, e isso já classifica muito como DJ, esteticamente, um CDJ no palco. Só que você vê momentos, ele pegou o microfone, dançando com o balé dele. Então tem ali um mix entre DJ e cantor. Só que você não vê um cantor realmente começando como cantor, se vendendo como cantor. O pop tem muito da dança também, dançando no palco, você não vê. Hoje no Brasil não tem. É até difícil você ver esse estilo no mundo. Estados Unidos, Inglaterra, você consegue. Mas assim, não é uma coisa tão fácil de ter como uma diva pop, entendeu? Sim. A gente tem muito mais essa facilidade de ter a referência feminina do que a masculina. Tanto é que quando a gente começou a ter... a gente tem alguns... O Justin, né? Mas o Justin já não faz mais o que ele fazia no início da carreira. Ele já não se vende mais dançando no palco. Ele não faz mais isso. Eu acompanho um pouco, então. Na minha época tinha o Chris Brown, tinha o Justin Timberlake, tinha o Neo.
Tinha o próprio Michael Jackson. Que continuam sendo as referências, né? Não, Exatamente. Não vieram ninguém pra... Depois de 2010, sei lá, 2015, não surgiu mais ninguém, até no cenário internacional, pra gente ter como referência. As minhas referências são esses homens e muito das mulheres também, porque a gente não tem como ter essa referência masculina. Então eu fico perdido quando você me fala, se você me fizer a pergunta, hoje, quem é a sua referência artística? Eu vou falar o pop. Eu não tenho referência artística. O pop. E como é que você faz nessa parte da criação? Por exemplo, quando você lançou a música Cabaré, né, viralizou no TikTok. Como é que foi a tua inspiração? Por que você criou? Qual foi a base que eu uso para estruturar as músicas? Assim, depende muito da música, do estilo. Eu acho muito mais fácil... Mas é o estilo de música que você quer seguir, assim, que você... Sim, sim. Quando eu comecei eu lancei meu primeiro single em 2017. Eu já tinha cantado antes, já tinha feito cover. Foi até difícil, porque as pessoas estavam acostumadas a me ver tocando violão no quarto, fazendo cover. E é muito difícil você cantar pop dançante com violão. Então, automaticamente, você já parte para um estilo mais romântico, que funciona muito mais, para você seduzir a câmera ali, tocando um violão, para você prender a atenção do público. Só que a partir do momento que eu falei assim, não, eu quero mostrar o que eu realmente quero mostrar, o que eu sempre quis mostrar, que é um Renan dançando, um Renan mais ativo dentro do palco, entendeu? Sem essa coisa do instrumento. Eu sempre que só o microfone, eu solto no palco, dançando, conversando. Essa coisa do performer mesmo, entendeu? E é muito difícil você mostrar isso com uma câmera gravando, e você parado no seu quarto, com o instrumento. Mas os teus clipes são maravilhosos. Então, eu fui mudando... São viciantes. Eu fui mudando a forma de conseguir me relacionar e de entender como eu poderia, através do que eu faço, chegar no público e entender, o público entender o que eu realmente queria passar. Entendi. E aí a primeira música que eu fiz foi mais dançante. E as mais dançantes são mais... assim, quando eu estruturo elas, eu vou criando o instrumental junto com a letra. Aí não tem muita regra também para isso. Não tem assim, você cria música de coisas que você já vivenciou. Não tem muita regra. Às vezes eu vivenciei, às vezes o cenário que eu tô experimentando no momento me dá a inspiração para escrever aquela letra. Não necessariamente eu precisei passar pelo que a letra tá falando, entendeu? Mas naturalmente eu acho que as mais românticas, as minhas músicas mais românticas são os momentos de fossa, que a gente tá, sei lá, num pós-término, ou quando você quer alguém que a pessoa não te quer. E aí você tem, aquela inspiração vem naturalmente para você escrever uma coisa romântica, mais lenta. Isso pede naturalmente. Mas as mais dançantes eu acho que não passa muito por isso. Ou às vezes até passa, por exemplo, no meu último relacionamento, que era a distância, eu escrevi até a bateria acabar. Que é como se fosse uma música onde eu canto para uma pessoa através do celular. Então, assim, a ideia partiu através de algo que eu estava experimentando no momento, mas não necessariamente também a letra fala de algo que foi vivenciado. Entendeu? Então, assim, não tem muita regra. Eu procuro buscar passar algo verdadeiro para as pessoas se identificarem e eu me identificar. E, naturalmente, quem está assistindo perceber aquela verdade. Mas regra, assim, não existe muito. Mas, assim, eu quero entender até um pouco mais de profundidade. Quando eu era pequena, né, eu queria muito ser cantora. Sério? Queria muito. Mas, assim, normalmente, como acontece com qualquer criança que faz showzinho no Natal, essas coisas, não, você fazia realmente o que você gostava? Não, eu acho que não era nem querer, eu não queria ser cantora especificamente, eu queria fazer alguma coisa artística, que fosse reconhecida, pauta, tudo mais. Tentei a música ali num período bem curtindo a minha vida, mas canto? Não levo o mínimo talento para nenhuma das duas coisas, assim. Sem os acordes, dá para brincar um pouquinho, mas não levo jeito. Mas eu fazia composições de algumas... Mas você fazia poema ou você Não, eu fazia composições letras com melodia. Letra com melodia. Ai, adorava fazer letra com melodia. Minha irmã adorava cantar as minhas músicas e tudo mais. E aquele processo de compor uma ou outra música ali, no meu caso, só vinha de fossa. Só de fossa. Não tinha outro lugar onde eu conseguisse extrair qualquer informação para criar qualquer melodia para uma música se não fosse da fossa. Eu acho que é natural. É natural, porque é difícil quando você tá
bem, né, num lugar bacana, você... deixa eu parar aqui pra escrever um negócio, que eu tô passando um negócio. Você nem para pra perceber isso. Agora, quando você tá na fossa, eu acho que é um momento introspectivo. Uhum. Quando você tá muito feliz, eu acho que você não fica num momento muito introspectivo. Você tende a ser mais extrovertido, você querer compartilhar esse sentimento. Quando você tá triste e fossa, você fica mais introspectivo, você quer conversar com poucas pessoas. Eu acho que, de repente, quando a pessoa puxa esse assunto, isso acontece com muitas pessoas tão triste, você, e como é que você tá? E aquele assunto, a pessoa já vai, já vomita tudo, que você tá querendo conversar com poucas, você não quer conversar com muitas, você quer conversar com poucas. Então, assim, é um momento que você tem também de você externalizar isso, que você não tem muito como fazer isso. Sim. E aí, vem através da música, que a arte serve pra isso também, entendeu? Tu já fez algum papel em teatro? Você gosta de teatro? Eu comecei no teatro. Tá, se eu não sabia uma informação. Comecei no teatro. Não fazia ideia. Teatro. Musical. Tu já atuou com musical? Assim, já fiz musical quando eu era muito jovem. Mundos, né? Todo mundo fala isso. Você gosta de atuar, você gosta de cantar, por que você não faz musical? Hoje eu consigo perceber que não é a minha praia, entendeu? Porque musical não é só você subir num palco e cantar. É todo um backstage, tem toda uma preparação, tem todo um cenário que você vive aquilo ali. É tipo... pauleira, quando você passa por um teste de teatro musical e você é aprovado e você vai viver realmente qual é a experiência do musical, você precisa gostar muito daquilo que você está fazendo para aquilo ganhar um sentido de você passar pelo processo, porque é muito difícil. Você fica finais de semana sem sair, é uma rotina completamente avassaladora assim, na sua vida. Você vive aquele momento durante 2 meses, 3 meses, ou até o tempo que o teatro musical durar naquele período de temporada, entendeu? Para mim não funciona muito. Uhum. Para eu ter essa força de vontade de fazer o negócio acontecer desse lugar, que também na carreira musical também é muito disso, você fica viajando o Brasil inteiro ou até o mundo, você fica sem ver seus amigos, você tem que abdicar de muita coisa, mas tem uma individualidade para mim no processo que é muito satisfatória para mim. Se eu for fazer um projeto um projeto musical, de um teatro musical, onde eu não consiga achar essa individualidade, onde eu não consiga criar da forma que eu quero, só fico muito limitado daquele personagem, onde eu não consiga controlar a arte, isso me dá... Sabe? Eu gosto de controlar a arte que eu tô criando. Então, no meio musical, você não tem muito controle daquilo, você fica muito limitado ao personagem que você tá fazendo. Mas você acredita que a arte ela é controlável? Eu acho que não completamente. Tá. Não completamente, mas você consegue, de repente, fazer com que ela se pareça mais com você. Porque a forma com que a arte vai ser vista não é sobre você, é sobre o outro. Uhum. A mesma forma da arte, a forma que você é visto pelas pessoas, por mais que você queira controlar quem você vai me ver de uma forma, ele vai me ver de outra, ela vai me ver de outra, cada um vai ter uma imagem de quem sou eu e cada um vai ter um Renan na cabeça de cada um. Uhum. Então, assim, eu não tenho como controlar isso. Mas o que eu gostaria de passar, essa necessidade, ela vai muito mais do que eu tô sentindo do que o outro vai sentir. Tá. Então, eu gosto de sentir que eu tô criando algo que tem a ver comigo. Que eu defenda, entendeu? Que eu goste. No teatro musical, de repente, vamos lá, ou qualquer projeto que seja em um grupo muito grande, onde eu não tenho essa capacidade de repente, influenciar em outras áreas sem ser a minha. Se eu entro num projeto musical, eu não gosto da luz que está acontecendo. Eu não posso fazer nada em relação a isso. Entendi. Eu não gosto do som que está acontecendo no local. Eu não tenho muito poder sobre isso. No máximo eu posso chegar e falar assim, olha só, seria legal. Eu não tenho muito o que fazer, entendeu? Agora, num projeto onde seja a minha cara, eu tenho mais autoridade de chegar e falar assim, eu não gostei da coreografia, eu quero que troque isso, eu não gostei do figurino, eu quero que seja mais parecido com o que eu gosto pra mim. Então, eu acho que um projeto pessoal musical, ele tem mais a ver com o Renan pessoal do que um personagem. Então, todas as produções dos teus clipes foram feitas por ti? Sim. Roteiro, direção... Assim, peguei alguns
Algumas músicas eu consegui fazer com uma equipe maior, então eu consegui dividir essas etapas. Produção, né? Bom, é cinema. No cinema. Videoclipe musical é cinema. Impressionada. É equipe grande, dependendo de como você faça. Mas normalmente é uma equipe grande, tem coreógrafo, figurino, som, luz. É uma doideira, assim. E consegui dividir. Estúdio? Foram gravados em Estúdio. Eu já fiz em estúdio, já fiz em galpão, já fiz na minha casa, na minha sala. Então, assim, eu vou construindo com o que dá no momento. Mas, normalmente, com essa equipe, eu consigo dividir mais o trabalho, não fica mais tudo em cima de mim. Mas também não são todas as vezes que eu tenho essa oportunidade de fazer com equipe grande, porque, infelizmente, é um investimento. É um investimento alto, inclusive, que acho que não só no Brasil, mas no mundo, você precisa realmente investir quando você é um artista independente. Não tem jeito. E aí, nesses lugares, eu consegui dividir o roteiro, mas sempre me metia, entendeu? Eu nunca deixei, olha só, faz aqui o roteiro, que eu vou ali fazer vou fazer meu vocalismo. Eu super te entendo, assim, ó, nesse ponto eu super te entendo. Eu também gosto de mexer na direção, no roteiro, de olhar se as câmeras estão bem posicionadas, Exatamente. a luz, a edição, eu gosto. E as pessoas sempre falam que, você é muito controlador, é muito perfeccionista, tem que aprender a delegar. Eu concordo. Não só delegar, mas também a relaxar. A gente delarga ao invés de delegar. Delegar é você saber que a pessoa tem a competência para entregar aquele resultado que você espera no final. Que você sabe que você pode chegar. Até porque você contratou para aquilo. Né? Você entende do assunto porque você se mete. Quanto mais você entende do assunto, mais fica fácil de delegar aquela função que você sabe muito bem o que pode ser feito, entendeu? Eu concordo, com isso eu concordo. Então, eu sei que é extremamente frustrante algumas vezes, quando você quer alguma coisa, você sabe que é possível, a pessoa vai lá e não faz da forma que você quer. Eu sei que também pode ser sufocante você saber que você pode fazer, mas você não tem condição, porque você não tem como se dividir em 5, em 6. E sabe que é legal você estar entrando nesse assunto aqui agora? Sabe por quê? Porque você se identifica. Não, e não só por isso, tá? Porque eu sei que quem assistir a gente agora, muitas das pessoas que estiverem assistindo a gente, vão pensar assim, nossa, isso é um assunto extremamente egocêntrico. Sabe por quê que eu tô falando isso? Porque muitas pessoas vão falar assim, nossa, é tudo sobre a pessoa. Então, vai para um lugar também em perigoso. Que é perigoso, porque é só um fragmento de tudo aquilo que você espera enquanto resultado. Sim. Né? Então, parece que se trata muito sobre ego, né? Sim. Então é só a pessoa que sabe fazer melhor. Não é esse o ponto. O problema, eu vejo, é que muitas pessoas não têm coragem, né? Às vezes falta a coragem de cobrar do outro aquilo que realmente gostaria de obter enquanto resultado. Não só profissionalmente. Aceita a migalha. Sim. E quando a pessoa não aceita a migalha, quando ela sabe o que ela quer, quando ela sabe se posicionar, ela acaba sendo vista como julgada como uma pessoa, principalmente mulher, tá? Acontece bastante. No mercado de trabalho. É como autoritária, como chata. Exato. É difícil. Eu acho que o mercado de trabalho está acostumado muito mais com pessoas que não sabem delegar, que não sabem falar o que quer. Então, o próprio mercado de trabalho ele vai se acostumando a entregar qualquer coisa. E aí, quando você quer uma coisa bem feita, não é nem ser bem feita, porque é difícil você mensurar também o que é bom e o que é ruim. Mas quando você quer uma coisa que você acredita ser bom para você, e você vai lá e fala assim, eu quero que seja assim, não sei o que, não gostei disso, aí já fica aquele clima. As pessoas não sabem escutar, ou muitas vezes as pessoas falam assim, você precisa saber também escutar o meu lado. Você precisa também saber misturar também opiniões de fora, entendeu? Só que a gente sabe que não é opinião de fora, é falta de querer trabalhar duro, entendeu? A gente passa muito por isso aqui, né? Eles estão aí de prova, né? Que a gente passa muito por isso com serviços básicos, assim, da pessoa marcar contigo um certo horário e simplesmente não aparecer e a gente ficar na mão, muito, né? Isso acontece muito em gravação de videoclipe, porque é tudo muito contabilizado. Não tem dinheiro, então a gente precisa fazer milagre com o dinheiro que a gente tem. E muitas vezes acontece isso. Fulano não vem hoje porque travou a coluna. Isso já aconteceu comigo, inclusive.
A empresa do transporte dos equipamentos vai atrasar 1 hora. E atrasar 1 hora em set, em estúdio, é muito dinheiro. Não, eu sei disso. É uma doideira, porque muitas vezes, mesmo fazendo tudo certinho, atrasa. E cada hora atrasada é uma equipe inteira que tá ali de hora extra. Então, assim, é uma doideira. E aí, por conta disso, eu fui vivendo também muitas coisas eu não sabia, né? Eu fui aprendendo, vivenciando. E aí, esse meu último videoclipe que eu fiz, eu já roteirizei tudo como um virginiano faria. Eu não sou virginiano, mas assim, eu parei a minha vida, eu pensei em todas as possibilidades que poderiam acontecer de erro, de atraso. E eu sabia que eu não poderia dirigir, porque eu teria que desempenhar ali a função, o papel. E aí eu entreguei esse roteiro completamente esmiuçado. Minuto a minuto. Minuto a minuto. Virginiano. Check. Um fotinho aparecendo como eu queria o take. Mas você é ariano, né? Eu sou peixes. Ai, nada a ver. Nada a ver. Eu tinha que ser a pessoa mais avoada do mundo. Mas assim, eu sou quase a Ares também. Então também tem um pouquinho de influência de Ares. Mas nada a ver. Eu sou assim, eu realmente acho que eu sou um pisciano fora do mar. Mas voltando no assunto, é uma doideira, assim, em relação a coisas que não acontecem como a gente gostaria que acontecesse dentro do nosso meio. E voltando assim um pouquinho no tempo, como é que foi a decisão, né? Qual foi o momento em que você falou assim, eu quero atuar, ser artista, eu quero cantar? Tá, vamos voltar. Que momento foi esse? Vai ser a primeira... Poderia ser a primeira pergunta, porque assim, vai ser o primordial, assim. Tá. Eu comecei cantando, na verdade eu comecei atuando antes de cantar, no colégio, numa pecinha musical que a gente inventou como trabalho de colégio. Que idade você tinha? Eu tinha 15 anos, foi no ensino médio, era o primeiro ano do ensino médio. Que idade que você tem? 33. 33. Já tem um tempo. Ensino médio, a professora de literatura resolveu fazer um trabalho para a turma toda, valendo nota, e era um teatro. E ela já era professora de teatro também, fora do colégio. Então ela já queria trazer isso, já não era daquele tempo. E ela conseguiu fazer isso. Tinha aluno que também já era introduzido no teatro fora do colégio. Então ela aproveitou, já pegou ele para ser o diretor. E a gente começou. Dividiu a turma, você vai fazer não sei o que, papel, vai ser não sei o que, você vai ser produção. E aí eu fui, entre um dos escolhidos para ser um dos atores, fui escolhido. E depois disso, inclusive quem fez essa peça junto comigo, eu estudei com o Rodrigo Simas. Aí fica até interessante para saber se situar o que estava acontecendo ali naquele momento. Eu estudei com ele, a gente fez essa peça. Ele era da minha série, não era da minha turma, mas a gente fez a peça junto. E era o Greasy, então assim, era um musical. Então a música também foi introduzida ali de uma forma, não era ao vivo, mas já tinha uma influência musical ali no meio. Então a peça tinha coreografia, a peça é pop, né? Esse filme é meio pop. Então... As referências aí. Aí a gente chegou fazendo essa peça, a gente amou fazer a peça. Acho que um grupo muito seleto também pegou gosto por aquilo. Então, muitas pessoas da turma também não compraram a ideia, então fez porque valia a nota, fez porque era trabalho. Só que a gente pegou pra gente, sabe? A gente abraçou o projeto porque a gente gostou do palco, a gente gostou da experiência. E aí a gente até repetiu. No segundo ano a gente fez Mamma Mia, que também é outra referência maneira musical. E por conta disso, a gente queria entrar em uma aula de canto porque não era ao vivo. E a gente conversando nos bastidores, a gente falou assim, acho que a gente tem potencial de repente não cantar maravilhosamente bem, mas entregar um ao vivo de repente. A gente entrou na aula de canto juntos, e depois de um tempo a gente percebeu que não era tão fácil assim, que era uma estrutura totalmente profissional para você fazer um ao vivo, não só vocalmente, profissionalmente falando do ator, mas também o backstage precisa de microfonação e tudo mais. Então, assim, é um negócio de outro mundo e a gente não tinha ideia. A gente estava sendo introduzido naquele momento. E depois que a gente saiu da aula de canto, eles saíram da aula de canto, eu continuei. E aí eu comecei a tomar gosto por aquilo. A professora até falou assim, não, você é o que mais leva jeito aqui desse grupinho. E aí eu fui entendendo, porque eu também já tinha essa conexão com música, que eu tocava teclado desde muito cedo. Então eu já gostava, meu ouvido já era bom para entender o que era afinação, o que não era. E aí o meu grande desafio foi passar isso para voz. E aí com o tempo eu fui gostando, tomando gosto, fui compondo nesse meio tempo também. E aí no terceiro ano
a nossa professora, na verdade foi no final do segundo ano, a nossa professora de literatura conseguiu um teste pra gente fazer na Record. E a gente passou nesse teste assim de cagada, de primeira, sem ter experiência nenhuma com TV. A gente caiu de paraquedas assim. E foi era teste pra quê? Pra Poder Paralelo na Record, a novela. E foi a primeira que você fez? Foi a primeira que a gente fez. E aí, depois disso, a gente tomou gosto pela arte num todo, eu pela música e pela atuação, e ele continuou atuando. Ele foi pra Globo, depois foi pra Malhação, e depois disso eu falei assim, não, eu quero cantar. O que eu quero fazer mesmo é cantar. Depois, no meio da novela, assim, nesse meio tempo, eu comecei a compor muito, a produzir muita coisa autoral minha, e comecei a gravar os vídeos nesse tempo também. Botava minha câmera lá pra gravar, e tocava o violão, tarará, já fui começando a construir um público. E aí, depois que a novela acabou, um pouquinho depois, eu inventei de fazer os medleys também, que na época foi uma doideira, assim. Eu não imaginava que isso fosse acontecer. Eu fui juntando algumas ideias criativas, assim, que me aconteceram. Assim, eu vi um filme, não sei, vi essa divisão de voz, que o medley que eu fiz era um medley... 20 músicas aleatórias, né? Chegava a ser 20, mas assim, algumas músicas de um determinado artista, que eu juntei 3 ideias, na real, pra gente conseguir, de repente, uma certa notoriedade dentro da internet, que naquele momento, 2011, se eu não me engano, era uma novidade, assim. Já era difícil conseguir alguma coisa, mas era muito mais fácil do que é hoje. Você conseguir uma notoriedade dentro da gama de que era naquela época. E aí... Acho que antes era mais fácil. Não, com certeza. Com certeza. É sério? Eu sei que a gente tinha muito menos informação, a gente tinha muito menos estrutura, né? Hoje em dia a gente tem muitas coisas mais acessíveis, mas a gente não tinha isso, a gente não tinha esses espaços muito bem estruturados. Tá. Então, as primeiras pessoas que vieram surgindo se tornaram grandes muito rápido, entendeu? Hoje em dia, para você se tornar um grande, acontece, mas é muito mais difícil, entendeu? Então, naquela época, quando eu lancei o medley, foi uma coisa nova. De repente, se eu lançasse hoje alguma coisa parecida com isso, não teria a mesma repercussão, porque existem muitos trabalhos muito maravilhosos hoje em dia, muito criativos hoje em dia, que as pessoas já estão bombardeadas de tanta informação, que eu acho que é muito mais difícil hoje em dia você conseguir prender a atenção de uma pessoa com a ideia mais criativa muito rápido, do mundo. né? Muito rápido. Por mais que a pessoa fique ali, caraca, que incrível essa ideia, ela vai passar para uma próxima e já vai esquecer depois de 3 vídeos aquela ideia que você teve, entendeu? Tem que estar dentro de um contexto muito específico para você conseguir puxar aquela informação e gerar através daquela informação uma continuidade, entendeu? O que tu acha desse novo movimento de influenciadores, até a galera que sai da música mesmo, né? Entrando já em atuação em novelas, em séries. Não só na música, mas muitas vezes até sem... Tem preparo, obviamente tem preparo, né? Mas eu vi alguns atores especificamente, os mais antigos, né? Entrando em alguns debates e falando que não, polêmicos, né? Que não é um espaço deles, e enfim, já outros defendendo, né? Que há espaço para todo mundo. O que você acha? Qual é a tua opinião em relação a isso? Eu acho assim, que não tem espaço para todo mundo. Eu acho que isso é uma grande utopia. Você tem que dar a sorte de você conseguir aquele espaço naquele momento. Você precisa se preparar para conseguir conquistar aquele espaço e permanecer naquele espaço. Mas é difícil. E eu sei que é muito frustrante. Tem sorte? Muita sorte envolvida. Tem. Você depende muito de um contexto específico, da sintonia entre os planetas, porque não adianta, tem muita gente que é muito boa, muito preparada num determinado assunto, num determinado talento, mas que não consegue. A notoriedade que, de repente, aquela pessoa que fez falou sobre um assunto X no momento certo, sei lá, eleição, que era uma coisa que recebia muita visualização, conseguiu já... Aí acendeu ali. Um teste? Como que é? Não entendi. Um teste, por exemplo, um ator, sei lá, tá começando agora a sua carreira, né, se formou no teatro, e, sei lá, quer um determinado papel. Não tô nem falando de protagonismo, tá? Mas de conseguir um teste para novela X em questão. Então, eu acho que existe um caminho muito mais claro para a pessoa que decidiu atuar do que para a música. A música é um caos.
Tá. Você não tem. Realmente você precisa ser muito guerreiro para você escolher a música e continuar ali no seu propósito. Tem que ter um padrinho. Não necessariamente tem que ter, Tá. mas se tiver, é maravilhoso para qualquer coisa que você faça artisticamente. Mas tem que ter a sorte mesmo, porque é um momento específico, é um contexto específico. De repente é uma música no TikTok que você lança, que vira uma trend, que não necessariamente foi pensada para virar uma trend, mas aconteceu. Então, assim, não tem muito controle sobre isso, entendeu? Na questão da atuação, você tem um caminho ali mais claro. De repente, você se inscreve numa agência, a agência consegue um teste para você, mas também vai muito da sorte daquele teste ser o perfil que você representa. Entendi. De repente, você é maravilhoso, você é um excelente ator, uma excelente atriz, mas você não tem o perfil que eles querem. Você não tem a beleza que eles querem também, que isso conta muito, o visual conta muito. Ou às vezes você não tem não é nem que você não é padrão, às vezes ele não quer um padrão, você é e eles não querem. E às vezes você também não. Ele já tem uma determinada pessoa para colocar ali e eles só fazem aquele teste ali para simular uma coisa, mas eles já sabem muito bem quem eles vão escolher. Então não existe muito bem essa coisa de você falar que tem espaço para todo mundo. Não tem. Você precisa lutar pelo seu espaço. Não de uma forma literal, mas assim, se preparar para esse espaço. Você tá desanimando quem tá começando. Não acho que eu Não, mas tá certo. Eu não quero desanimar ninguém, mas assim, eu quero ser realista para vocês entenderem o que acontece e não se frustrarem no percurso, entendeu? Porque é complicado. É uma carreira que é complicada, independente se você é preparado, se você, de repente, é afilhado de alguém, que até quem é apadrinhado por alguém, não é fácil. Você tem que bater muita palma para quem consegue o espaço e quem consegue, principalmente, manter aquele espaço. Eu entendo o que você tá falando, porque muitas vezes eu ouço as pessoas falando assim pra mim, nossa, foi rápido, né? Nossa, você viralizou, foi rápido. Aí eu fico pensando, meu Deus, eu tô... Só no Rio de Janeiro eu tô 16 anos, tentando, errando diversas vezes, pensando em desistir diversas vezes, que também é uma palavra que não é muito comum às pessoas, quando a gente fala assim, não, você nunca pode pensar em desistir. Eu acho isso um absurdo. Eu penso em desistir de coisas até hoje, Eu acho assim, que na vida a gente não pode falar nunca e nem sempre. Porque as coisas estão sempre em mudanças, entendeu? A vida é mutável, o ser humano é mutável, então a gente tem que estar aberto às mudanças que acontecerem nas nossas vidas e no nosso pensamento também. A gente não pode ficar se limitando a nunca pode desistir ou sempre persiste. De repente, às vezes, o mais inteligente naquele momento na sua vida é mudar de área. Vai tentando outra área, vai de repente alguma coisa em paralelo, porque é interessante também. Tem muita gente que deixa de fazer, se abdica de muita coisa para fazer um determinado assunto, e é interessante de repente você parar e falar assim, será que se eu fizer essa coisa que eu tô abdicando, não vai ser mais interessante para aquele momento da minha vida? E de repente as coisas não se conversam, você não tem como fazer aquilo junto com aquilo. Então, realmente são escolhas, o amadurecimento, acho que ele traz isso pra gente. Quando você deixa de fazer algo e você foca em outra coisa, é uma parte sua que você, não é que você deixou para trás, mas você só vai se acoplando e virando outra pessoa, entendeu? Vai evoluindo como pessoa, como se você fosse mudando de casca mesmo, entendeu? Eu acho que essa coisa de sempre e nunca me pega muito. E voltando no assunto que você falou, sobre essa coisa da polêmica, dos influenciadores, da conversa dos mais velhos entre os mais jovens, isso também entra muito no que a gente está conversando. Eu acho que as coisas são assuntos muito específicos. Uhum. Eu acho que a gente precisa se atualizar do mundo. Eu acho que eu vou ser aquele velho que você o cool de sempre estar se inteirando das coisas, porque essa coisa da gente se fixar no que a gente está acostumado, no que a gente se acostumou, você vai se ferrar com isso a longo prazo. Você vai se ferrar, que o mundo vai mudar, o que a gente acostuma... Nem mais a longo, agora já tá a curto prazo mesmo. Isso aconteceu muito na minha vida. Quando eu tive essa ideia de ser artista, a minha ideia ela foi construída nos anos 2000. A gente tinha uma privacidade estabelecida, a gente tinha essa preservada, a gente tinha essa visão de que as coisas aconteciam de investimento muito mais de um grande estabelecimento, de uma companhia, de uma gravadora por trás das coisas, e hoje em dia a gente não tem mais nada disso. Hoje em dia esses grandes estabelecimentos, eles querem o quê? A pessoa pronta,
só para dar uma força ali para cumprir um casting da estante deles, entendeu? Mas eles não querem mais financiar ninguém, eles não querem mais investir pesado em alguém. As coisas mudaram. Hoje em dia você ser independente às vezes vale mais a pena do que você focar em fechar um contrato com uma grande gravadora que de repente pode muito mais prejudicar o seu crescimento do que beneficiar. Ó, vou fazer um bate-volta com você bem rápido. Daí você eu sou péssimo para isso. Não, eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza. Eu vou falar uma palavra e você vai falar uma situação. Eu sou difícil sem explicação, é só uma situação. Tá. Fracasso. Não ter tentado um plano B. Perfeito. Medo. Sair de moto Eu tenho medo de ser, de repente, sabe, enrijecido pela vida, da vida te botar num casulo e você ter que seguir o sistema. Tá. Eu tenho medo disso. Determinação. Carreira. Família. Construção. Copo vazio. Um mundo repleto como se fosse uma página em branco. Uma paranoia que só faz sentido na sua cabeça. Uma paranoia que só faz sentido na minha cabeça. Nossa, é muito difícil bate-volta. É o primeiro bate-volta que eu faço na minha vida. Tô tentando péssimo. Cara, paranoia... Uma paranoia que só faz sentido na sua cabeça. Eu acho que essa coisa de eu achar que tá tudo ruim, eu quero controlar o negócio inteiro, porque eu acho que o que eu vou enxergar, as pessoas também vão enxergar, e muitas das vezes ninguém tá vendo nada do que a gente tá ali. A pessoa vai ver que eu tô, sei lá, com a calça amarrotada, vai ver que eu tô não sei o quê, e aí às vezes as pessoas nem percebem coisas e a gente, como é perfeccionista e detalhista, a gente entra na paranoia por conta disso. Se o Renan voltasse para os 15 anos dele nesse exato momento, o que ele diria? Eu ia dizer pra mim, de repente, se assumir mais cedo. Assim, não ter medo de... Não o que você diria ao Renan. O que ele diria? Ele, pra mim? Ele, aos 15 anos. Mas aí ele vai ter uma experiência completamente... Não, eu quero que você volte e você tá lá com ele, tá? Tô com ele. Você tá com ele. O que ele falaria nessa situação aqui agora? Ele não ia imaginar que eu segui esse caminho, porque... Ele não tem que imaginar nada, olha só, presta atenção. A gente voltou pro Renan dos 15 anos. Sim. Ele não tem que imaginar nada. Ele não tem que mandar uma mensagem pro futuro. Sim. E ele tá no momento presente. Sim. Tá? E ele sentou aqui agora. Tipo, se eu encontrasse com a Gui, de 15 anos, e ela sentasse aqui agora, tá. ela ia falar assim, que porra é essa que a gente tá fazendo aqui? Entendi. Entendeu? Eu acho que eu já ia... O que ele falaria? Acho que eu ia ficar maravilhado. O que ele falaria? Porra, que incrível. Ai, que isso? Que agora, incrível. Agora, o Renan de 33 anos, nesse exato momento, vai olhar para aquela câmera ali. E dar uma seduzida. Dá uma seduzida, faz o que você quiser. E vai fazer o quê? E vai mandar, e vai deixar a mensagem desses 33 anos de vivência. E, gente, difícil demais. Essas coisas me pegam muito, porque eu não sou uma pessoa... Acho que já deu pra perceber que eu não sou uma pessoa objetiva, né? Eu falo muito. Não importa, assim, mas eu acho que 33 anos de experiência em relação à minha profissão, em relação à minha evolução espiritual, pessoal, a gente tem sempre tentar ter essa conexão com a gente mesmo, da gente entender quem a gente é, da gente não ter medo de ser quem nós somos, de se aprofundar, entender, porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente melhora, é assim, inerente, não tem como você controlar isso. É inevitável. Mais a gente se conhece, mais a gente vai melhorando todos os segmentos da nossa vida. Profissional, família, pessoal, tudo, espiritual. Então, assim, se conheça, se preserve e eu espero que vocês sejam muito completos. E é isso. Suas redes sociais, como é que a gente te encontra? Minhas redes sociais. Como é que a gente te encontra? Como é que contrata show? Então, show é e-mail. Você pode mandar um e-mail para contato.renapitanga@gmail.com. Eu gosto de fazer as coisas por e-mail em relação a show. Mas você também pode me mandar um direct no Instagram, Renan Pitanga com 2 Is. Twitter, Renan Pitanga. TikTok, Renan Pitanga também.
Espero que vocês tenham gostado dessa experiência. Foi o meu primeiro podcast da minha vida. Primeiro podcast foi E eu falei a beça. Falei a beça. Acho que no segundo eu vou ser mais objetivo, eu prometo. Com certeza ele vai voltar. Eu espero que vocês tenham gostado. Quanto mais eu entrevisto pessoas, mais eu tenho certeza que eu sou apaixonada por pessoas. E se fez sentido aí na cabeça de vocês tudo isso que o Renan trouxe aqui pra gente hoje, comenta no minuto que fez sentido, se não bateu, se bateu, se vocês querem ver o Renan mais uma vez aqui com a gente, qual o assunto que deveria trazer, porque eu confesso que eu fiquei mais curiosa com esses bastidores, esses relacionamentos. Eu gosto também. Entendeu? Eu volto pra gente só falar disso. Então, né, que eu sou muito curiosa dessas coisas, a gente já diria o pai começa, mas da próxima vez a gente se aprofunda mais, espero que você tenha gostado e até a próxima. Na minha cabeça fez sentido, espero que na de vocês também. Tchau, tchau! Tchau, tchau.